Multiversal Flaviano. Acho que de todas as passagens que eu consegui descobrir, essa passagem aqui foi assim, quando eu li, eu já tinha lido isso daqui no livro Guerra dos Judeus, só que eu não tinha sacado. A segunda vez que eu li, putz, quando eu vi aquilo, eu falei, não, não é possível que eu descobri essa passagem. Veja, pessoal, isso aqui tem a ver, inclusive, com aquela passagem de Tácito. Eu vou fazer uma live brevemente aí, mostrando a passagem de Tácito, que ele fala que cristãos foram devorados por feras, foram queimados, né, feito de tochas. Então, vou mostrar para vocês de onde o autor de Tácito, tá? Porque não foi Tácito que escreveu isso. Isso foi escrito lá no século V, talvez. Preste atenção que eu vou trazer para vocês aqui. Essa passagem aqui é fantástica e exclusiva. Eu descobri essa passagem, vocês não vão achar isso aqui em nenhum livro, tá? Nenhum PhD, nenhum acadêmico descobriu isso que eu vou mostrar para vocês, ó. Apocalipse 9 vai dizer o seguinte, ó, buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Ó. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Quando eu era espírita, a ideia que os espíritas passam dessa passagem é que quando você morre, né, você vira espírito. Então, as pessoas vão desencarnando e elas continuam vendo as pessoas morrendo. Então, os espíritas acreditam nessa passagem do Apocalipse e essa concepção. Então eles imaginam, então imagina você é espírito, então você continua vendo tudo ao teu redor. Hein? Você está ali no meio, você não vai pro céu de uma vez, então você fica vendo as pessoas sofrendo, morrendo, pegando fogo. Então é essa a visão dos espíritas. Agora eu vou mostrar para vocês a visão real que Joséfo traz para a gente e vocês vão entender o significado dessa passagem. Então veja, essa é a ideia, a concepção que eles têm, né? Que cristãos eles foram feitos né, de espantalho ali, né, queimando, sendo jogados, devorados por feras. Então ele sempre joga os cristãos, tá? Mas não existia cristãos na época de Nero. Tá? Então veja aqui que nosso amigo Joséfo vai escrever em Guerra Judeus, livro 7. Ó. Essa passagem se refere ao livro de Joséfo, onde ele escreve sobre as mortes terríveis de alguns judeus sendo queimados vivos ou comidos por animais selvagens, desejando assim sua morte, mas a morte fugia deles. Tá? Então, olha aqui que José vai dizer o seguinte: ó, esses aqui não eram cristãos, eram judeus que foram trazidos para Roma. Tá? Então, veja que o Coliseu foi finalizado pelos Flavianos. Então, quando você vê essa passagem dizendo que Nero colocou os cristãos no Coliseu para morrer, não é verdade, porque Nero morreu antes do Coliseu ser finalizado. Então, essa passagem da morte que não vinha para as pessoas vai dizer o seguinte, ó, alguns deles foram colocados na prateleira e torturados com fogo, tá? E chicotadas, e assim morreram. Porém, olha só o que ele vai dizer aqui, prestem atenção. Ó. Alguns foram meio devorados por feras selvagens, ou seja, a fera comeu a perna, as duas pernas, os braços, né? E assim foram reservados, então assim, os animais comeram um pedaço deles e os humanos foram lá, tiraram eles da arena, meio comidos, né? E foram reservados vivos para serem devorados por eles uma segunda vez. Ou seja, tiraram eles, colocaram na prateleira e devolveram o corpo deles mutilado lá para serem comidos novamente pelas feras, ó, a fim de proporcionar riso e esporte aos nossos inimigos, ou seja, os romanos. E aqueles que ainda estão vivos devem ser vistos como os mais miseráveis. Agora, prestem atenção, que sendo tão desejosos da morte, não poderia vir a ele. Caramba, caramba. Ó, ao contrário do que a Igreja Católica inventou e alguns historiadores aceitam, Nero não perseguiu cristãos e nem os jogou na arena para serem devorados por animais. Isso aconteceu logo após o fim da guerra entre Roma e Israel no ano 70. Em seu livro, Joséfo diz o seguinte:
essa aqui é mais outra passagem, né, das feras devorando. Ó. E aqui um grande número dos cativos foram destruídos, alguns sendo jogados às feras, e outros em multidões forçados a matar uns aos outros como se fossem seus inimigos. Isso aqui já aconteceu, aquilo aconteceu em Roma, isso aqui aconteceu lá na Cesareia, tá? O Tito estava matando esses judeus aqui, que era o aniversário do irmão dele, Domiciano. Então ele jogou alguns aqui para serem comidos pelas feras. Ó. Esse texto de Joséfo prova que os pais da igreja provavelmente alteraram o texto do historiador Tácito, descreveram o sofrimento dos judeus capturados pelos flavianos e colocaram a culpa em Nero. Os judeus se tornaram cristãos e a Igreja Católica Romana, juntamente com o Império Romano, criaram uma mentira sobre os mártires cristãos. As histórias de Nero matando os cristãos com fogo, feras são apenas encontradas em Tácito, que escreveu entre 115 e 120, pelo menos 50 anos após os eventos. Segundo Tácito, o povo de Roma culpou Nero pelo incêndio e Nero responsabilizou os cristãos. Tá? Então veja que incrível, vocês conseguiram entender aqui? Então a morte viria. Então quando você lê essa passagem, eu lia muito, eu não entendia isso. Como que a pessoa chama a morte e a morte não vem até eles? Então, quando eu era espírita, então a ideia era essa: a pessoa já estava morta, então a pessoa queria morrer, mas ela já estava morta e ela tinha que ver o sofrimento das pessoas. Então essa é a concepção espírita. Então veja como fica mais fácil, mais racional, mais lógico, você entendendo. Joséfo diz aqui, as pessoas eram meio devoradas, eram retiradas e depois jogadas novamente para serem mortos pelas feras. E aí eles clamavam pela morte e a morte não vinha para eles. Meu Deus do céu, olha só. Game over. Verdade. Essa parte é de Guerra dos Judeus. O cara do Apocalipse, mesmo que não seja Joséfo, tá? Mesmo que Joséfo não tenha escrito essa passagem. A passagem que diz que a morte, eles pediriam a morte e a morte não viria a eles, foi tirada do livro Guerra dos Judeus. Chupa essa manga. Versão Flaviano. O Novo Testamento Em seu verdadeiro contexto.